Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre a diluição das soluções. Relembrando então, diluir uma solução significa adicionar à solução uma porção a mais do próprio solvente puro. Então, nesse caso, eu tenho uma determinada solução e se eu usei o solvente água, eu vou estar adicionando mais água numa solução que já existe, assim eu vou ter uma solução diluída, estou fazendo uma diluição. Quando a gente calcula a concentração das soluções, a gente pode estar calculando a concentração comum. Na concentração comum, eu tenho a massa do meu soluto, chamado M1, dividido pelo volume. Como eu tenho essa massa aqui em gramas e o volume em litros, a concentração comum me fornece a unidade gramas por litros. Não confunda diluir, com dissolução, diluição com dissolução. Quando eu estou, por exemplo, preparando um suquinho em pó, eu estou lendo lá na embalagem, 30 gramas faz 1 litro. Então, eu misturo 30 gramas do pozinho e 1 litro de água, estou fazendo uma dissolução, ou seja, espalhando dentro daquele volume de 1 litro de água as partículas ali do meu pozinho do suco. Depois que eu tenho esse suco pronto, se eu adicionar mais 1 litro de água, aí sim eu estou fazendo uma diluição, pois eu preparei a concentração saturada, resolvendo ali através das informações da embalagem, que 30 gramas para 1 litro, adicionando mais 1 litro de água, eu estou diluindo. Quando eu diluo o suco em pó, a gente sabe que a cor vai diminuir um pouquinho, que o sabor vai ficar mais fraco, e aí eu tenho a evidência que eu estou fazendo uma diluição também, além do que o volume aumentou, a concentração diminuiu, mas a quantidade de pozinho de suco, ou seja, as 30 gramas, continuam sendo as mesmas. Então, ao diluir uma solução, a massa M1 do soluto não se altera. O volume aumenta e a concentração, por sua vez, vai diminuir. Dessa forma, a gente pode usar aquele cálculo de concentração comum para chegar a essa equação. Então, a concentração inicial, C1M1V1, e a concentração final, C2M1V2. Como o M1, que é a massa do soluto, sempre se mantém igual, a gente cancela ela daqui da nossa equação e aí a gente tem essa fórmula agora. C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Concentração inicial, volume inicial, que é igual a concentração final vezes o volume final. Você lembra o que é um mol? Vocês já sabem, né? O mol é a unidade que a gente usa na química para falar sobre a quantidade que eu tenho das substâncias. Um mol sempre equivale a 6 vezes 10 a 23 entidades, moléculas, íons ou partículas. O mol está para a química, assim como a dúzia está para o nosso dia a dia. Se eu digo para vocês que eu tenho uma dúzia de balas, eu tenho 12 balas. Se eu digo para você que eu tenho 1 mol de determinada substância, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu for transformar isso em massa, 12 balas tem uma determinada quantidade em gramas, se fossem 12 ovos, seria uma quantidade em gramas diferentes. O mol é a mesma coisa. 1 mol de uma substância são tantas gramas, 1 mol de outra substância será outro valor em gramas. E aí o nosso mol é uma expressão de quantidade. Tenho também a concentração em relação ao número de mols que eu tenho ali na solução. E aí eu vou relacionar dessa forma. M maiúsculo, concentração molar, que é mol por litro, é igual o número de mols dividido pelo volume da solução. E aí eu vou ter a nossa concentração aqui da diluição em relação à concentração molar. Então, M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2. Veja que o volume final é a soma do inicial ao volume adicionado, ou o volume inicial vai ser a subtração do volume evaporado. Dependendo da situação e do exercício, ele pode te dizer que ele pegou uma quantidade da solução concentrada, adicionou mais um volume, ou ele pegou uma solução concentrada e evaporou uma quantidade de solvente ali, e aí eu tenho essa outra expressão da subtração do V1 menos o VE. Nesse vídeo, nós falamos sobre a diluição das soluções. Espero que vocês tenham gostado e até breve.